Está todo mundo falando de fascismo e algo que me incomoda um bocado é todo mundo falar de fascismo sem falar de Mussolini, sem citar Mussolini, porque infelizmente a concepção de fascismo que ficou mais popular, que você vê uma Márcia Tiburi da vida esbravejando por aí, é da escola de Frankfurt, que tenta psicanalizar a cabeça de um fulano que eles chamam lá de fascista, e vai dizer que todo mundo é fascista, que tem um grão de fascismo intrínseco em todo mundo, e é uma bobeira psicanalítica que as pessoas só levam a sério porque está em livros, os autores dos livros arranjaram emprego em universidade. Mas bom, eu vou citar trechos do meu livro em que eu cito Mussolini em trechos bem grandes da doutrina do fascismo de Mussolini. Bom, começo com aspas para Mussolini. Depois do socialismo, o fascismo bate na moleira de todo o complexo das ideologias democráticas e despreza-as, seja nas suas promessas teóricas, seja nas suas aplicações ou instrumentalizações práticas. O fascismo nega que o número, pelo simples fato de ser número, possa dirigir as sociedades humanas. Fim de citação de Mussolini. Agora eu. De fato, aprendêramos que o povo é algo de religioso que dá sentido à vida. Não é apenas o somatório de indivíduos, o número, como diz Mussolini. Além disso, víramos que o fascismo se preocupa com a subsistência dos pobres, mas é certo que esses desvalidos não condizem com a imagem heróica do guerreiro. É previsível, então, que o fascismo afirme, cito Mussolini, a desigualdade irremediável e fecunda e benéfica dos homens que não se podem igualar através de um fato mecânico e extrínseco como é o sufrágio universal. Fim de citação. Em vez disso, precisamos de um fato espiritual, já explicado, e intrínseco ao povo, diferente do sufrágio. Por que o sufrágio seria extrínseco ao povo? Provavelmente por a democracia ser representada então pela França, uma potência mundial vitoriosa. De todo modo, como um ex-comunista, Mussolini mantém a crítica à democracia liberal, negando que nela o povo possa realmente fazer valer o seu interesse. Assim define ele a democracia. Cito: regimes democráticos podem ser definidos como aqueles nos quais, de quando em quando, se dá ao povo a ilusão de ser soberano, enquanto a verdadeira efetiva soberania está em outras forças, às vezes irresponsáveis e secretas. A democracia é um regime sem rei, mas com muitíssimos reis, às vezes mais excludentes, tirânicos e ruinosos do que um só rei que seja tirano. Fim de citação. É possível, portanto, pensar uma elite contrária ao povo manipulando-o. Mas é preciso apontar um problema. Se o fascismo abole a luta de classes e a democracia não dá direito ao voto aos estrangeiros, como seria possível haver cidadãos que não são povo e lhes são contrários? A resposta se encontra logo mais. Passemos ao último adjetivo do artigo 7 de A Doutrina do Fascismo, porque Mussolini apresenta uma porção de características do fascismo e vai criando artigos para poder definir essas características. É um texto teórico que as pessoas não leem e preferem ficar citando a Escola de Frankfurt, sabe Deus por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil dizer que comunista não tem nada a ver com fascismo. Comunista pós-moderno, essas coisas, que gostam de falar de raça em vez de falar de classe. Que não é comunista de verdade, na minha opinião. Na minha opinião, isso é fascista mesmo. É identitário. Cadê onde eu estava? É redundante, dadas as conclusões que viemos tirando. Cito Mussolini. Anti-individualista, a concepção fascista da vida é para o Estado e para o indivíduo,
enquanto este coincide com o Estado, consciência e vontade universal do homem na sua existência histórica. Fim de citação. Finalmente, é de clareza solar que o indivíduo foi tragado pelo Estado, que não tem mais uma alma só sua, que se aleijou de tal maneira que é só uma parte da coletividade. Em vez de um homem ser João ou Pedro, ele é um italiano, um alemão, ou, caso pensemos em termos racialistas, é um ariano, um semita, um negro. O homem não tem personalidade, encarna um exemplar pré-estabelecido por uma cultura. E é por causa do anti-individualismo que o fascismo tem este opositor. Cito Mussolini. É contra o liberalismo clássico que surgira da necessidade de reagir ao absolutismo e exauriu sua função histórica quando o Estado se transformou na própria consciência da vontade popular. O liberalismo negava o Estado no interesse do indivíduo particular. O fascismo reafirma o Estado como a realidade verdadeira do indivíduo. Fim de citação. O liberalismo é defasado e deve dar lugar ao fascismo para Mussolini. E era nisso que os comunistas acreditavam, mais ou menos. Sim, eles acreditavam que o fascismo vinha depois do liberalismo e depois do fascismo vinha o comunismo. E essa foi foi algo que fez os comunistas da Alemanha ficarem mais ou menos passivos com a ascensão de Hitler. Eles achavam que era uma necessidade do desenvolvimento histórico. Na parte 2 do texto lá de Mussolini, vemos que a democracia, junto com o liberalismo, são doutrinas individualistas que o fascismo anti-individualista combate. Cito: o fascismo despreza na democracia a absurda mentira convencional do igualitarismo político e o hábito da irresponsabilidade coletiva e o mito da felicidade e do progresso indefinido. Fim de citação. Isso é bem interessante. Melchior, no O Marxismo Ocidental, fala desse marxismo da escola de Frankfurt como uma grande descrença do progresso. Eles têm isso em comum com o Mussolini textual, e é bem engraçado que esse pessoal mais frankfurtiano viesse a se chamar de progressista no final das contas. Isso é uma coisa interessante a ser explicada. Mas volto ao texto, eu terminei a citação de Mussolini e agora eu continuo com o meu texto. Neste trecho, começamos a entrever qual é a saída do fascista, a contradição entre defender o povo e negar direito às partes que o compõem. Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Aprendemos também que é possível afirmar algo sem apresentar nenhuma evidência. Basta chamar algo de mito para acreditarmos que seja inviável. É um artifício retórico. E é com retórica que se resolve, afinal, a contradição entre afirmar o demos, o povo, e negar a democracia. Assim continua Mussolini, cito: mas se a democracia pode ser entendida de maneira diferente da liberal, com direito ao voto, isto é, se a democracia significa não repelir o povo para as margens do Estado, o fascismo pode ser definido como uma democracia organizada, centralizada, autoritária. O PCdoB que gosta disso. Naturalmente, democracia autoritária é um círculo quadrado. Comentário meu. Bom, fim dessa adjetivação da concepção fascista da vida, Mussolini, nos artigos 8 e 9 da parte 1 da doutrina do fascismo, que é um opúsculo pequenininho, eu só não pego ele e leio porque ele tá em italiano, tem tradução para o português brasileiro, mas eu não tenho, então eu não vou pegar simplesmente e ler, além do que se eu pegasse simplesmente e lesse, era capaz de o YouTube me censurar. Mas voltando aqui. Onde eu estava? Sou danada para me perder, por isso que eu não fico gravando o vídeo. No artigo 8, no fim dessa adjetivação da vida, na parte 1,
Mussolini passa teses que nada mais são do que consequências do Estado fascista e que dizem respeito à organização social. Pela brevidade, nos restringiremos à parte 1 daqui para frente. No artigo 8, a organização do Estado, cito, nem indivíduos fora do Estado, nem grupos, partidos políticos, associações, sindicatos, classes, fim de citação. Aqui vemos mais uma vez que o fascismo é inimigo do socialismo, porque rechaça a luta de classes, os sindicatos autônomos e almeja um Estado ordenador que quer fazer, cito, fazer valer o sistema corporativo dos interesses, as exigências sociais, sindicais, conciliadas com a unidade do Estado. Fim de citação. Não há espaço para greves nem para livre negociação. O Estado é um planejador das relações econômicas do país. No 9, temos uma consequência, digamos, existencial dessa organização corporativista do Estado. Cito: os indivíduos são classes segundo a categoria de interesse. São sindicatos segundo as diferenciadas atividades econômicas cointeressadas, mas são primeiro e antes de tudo Estado, o qual não é número como soma de indivíduos que formam a maioria de um povo. Fim de citação. E agora, afinal, a resposta de como existem nas democracias liberais cidadãos contrários aos interesses do povo e que, portanto, não são povo, porque os fascistas têm essa coisa estranha de falar de um Estado, às vezes um Estado étnico, e nesse Estado existe gente que não é povo e gente que é povo. Algo que eles têm em comum com praticamente todo grupo político que resolve falar em nome do povo. E você tem isso é uma característica em comum tanto com os petistas e os identitários, quanto com os bolsonaristas agora, que resolveram que eles são o povo brasileiro. Cito: o fascismo é contra a democracia que iguala o povo ao maior número, rebaixando-o ao nível da maioria. Mas é a forma mais pura da democracia se o povo for concebido como deve ser, qualitativamente e não quantitativamente, como a ideia mais potente porque mais moral, mais coerente, mais verdadeira. Fim de citação. Algumas pessoas são povo e outras não são povo porque povo é algo qualitativo. Nem todos têm a qualidade de povo. Naturalmente, não é dado nenhum critério objetivo para que possamos julgar se um homem nascido e criado na Itália é ou não é parte do povo italiano, nem se é um daqueles que devem tomar parte nas decisões do Estado, nem se é um inimigo. E bom, eu paro por aqui esse pedaço do capítulo 2. Bom, eu insisto muito mais. Há de se perguntar por que eu insisto mais em falar mal da esquerda? Por uma razão simples, porque esse livro é um livro que trata de ideias. Os bolsonaristas e esse povo todo não fez livros para justificar uma teoria. Eles são youtubers, gente de rede social e uns velhos do Zap que ficam fazendo uma gritaria, mas eles são toscos e não se articulam em forma de teoria. Muitas vezes são combatidos por autodeclarados antifascistas que mais são filofascistas ou fascistoides mesmo, ou então fascistas mesmo se tomarmos fascistas como aqueles que subscreveriam quase tudo que está aí, ou tudo que está aí na doutrina do fascismo de Mussolini, se a gente apagasse o nome dele, botasse outra coisa e tirasse as partes que falam mal do socialismo. Que fala mal do socialismo com o nome de socialismo. Porque se for para falar de Estado corporativista e chamar isso de socialismo, mesmo sem ser socialismo, eles vão achar bonito. E é isso. Até, e eu vou botar o link do livro embaixo.